A gente falava da vitória do Ceará. Eu queria abordar agora o jogo do ponto de vista do derrotado. Ô, Daniel, Fortaleza, cara, lá na lanterna, o tempo vai passando, a gente acha que é um baita time, um baita trabalho, mas o tempo vai passando e o Fortaleza não sai dali, meu velho. Pois é, Rizek, a questão é exatamente essa. Até quando a gente vai ter que ficar se apegando a um aspecto teórico de que o time do Fortaleza não é para isso, o trabalho do Vojvoda não é para isso, e realmente não é. A gente está vendo o que é que o time fez já na temporada passada, está vendo na Libertadores esse ano, mas é uma campanha histórica de forma negativa que a gente está vendo o Fortaleza vivenciar, né? É o único time dos 60, das 4 divisões do futebol brasileiro, que ainda não sabe o que é vencer no Campeonato Nacional, né? Série A, B, C e D. Então isso não é algo comum da gente ver, principalmente um time da qualidade do Fortaleza. E o problema é que a gente já está acostumado a ver este campeonato que tanto conhecemos, que é o Brasileirão, ele é traiçoeiro. Essa ideia de que tem muito tempo, de que é longo, tem um ano inteiro para se recuperar, cada rodada que você passa nessa zona de rebaixamento, não digo nem na lanterna, que é onde o Fortaleza está afundado lá embaixo, ainda com perspectivas futuras, contando com pontos que ainda não existem, para pensar em sair da última colocação. Então eu estou falando só de Z4 mesmo. O Campeonato Brasileiro, quando você está nessa situação, a gente viu o Grêmio no ano passado, um ano inteiro na zona, não tem time para isso, não tem crise interna, não tem nenhum problema, tem um elenco bom, e cai um time com a camisa do Grêmio. Então o Fortaleza precisa acordar, já passou da hora. Para ontem esse time precisa pontuar. E o detalhe é exatamente esse, a gente percebe um nervosismo nas partidas, porque tecnicamente a gente sabe que o trabalho tem qualidade, que o trabalho é bem feito, mas tenho visto, sinceramente, tenho acompanhado muitos jogos do Fortaleza mesmo, comentando para a rádio aqui, lá na Arena Castelão, e se torna um filme repetido. O time toma um gol no início, precisa correr atrás de uma virada, porque já pensa que o empate já não é algo interessante, então acaba querendo correr para fazer o segundo gol antes de um primeiro. Vojvoda usa todo o seu cartel de jogadores ofensivos que tem no meio, coloca Romarinho, De Pietri, Robson, saca o Lucas Lima, que é o único jogador pensador desse meio campo para criar as jogadas, e acaba ficando sem essa criatividade no meio. Às vezes tenta o Capixaba no lugar do Crispim, como foi ontem. O Crispim ficou no banco, e quem começou foi o Capixaba, querendo apostar numa investida de velocidade, mas isso não deu muito certo. Então acaba que está ficando batido. Fica aquela pressão, aquele abafa, vaia das arquibancadas, a pressão do torcedor, a paciência que está indo embora, e aí falta repertório. Você não consegue ver jogadas trabalhadas, fica muito na base do desespero. Então esse emocional em matéria de Campeonato Brasileiro está atrapalhando demais o desenvolvimento do futebol do time do Vojvoda. E ontem o Fortaleza ainda teve que correr atrás do prejuízo com um jogador a menos, né? Porque aos 15 minutos da primeira etapa teve uma confusão generalizada entre os jogadores e o Felipe acabou expulso. Até os 21 minutos de jogo, até os 21 minutos no relógio não houve jogo, né? Por uma série de questões, do sinalizador na arquibancada ao mau comportamento dos jogadores no campo. Muito sinalizador, não foi pouco, né? Muito. Olha, a primeira treta já difícil de enxergar até pela fumaça provocada pelos sinalizadores. Confusão generalizada. Felipe do Fortaleza expulso. O Gaston Liendo, que é auxiliar técnico do Vojvoda, expulso também. Prejuízo muito maior para o Leão. Uma tolice a ação do jogador do Fortaleza e também com um componente bem brasileiro do Richard de dar uma exagerada no processo. Surreal a ida ao árbitro ao VAR, o lance aconteceu ao lado do assistente que estava no campo. E poderia ter relatado ao árbitro de campo tudo o que ele viu, mas naturalmente se prefere terceirizar para o monitor a decisão. Mas enfim, acho que o Richard dá uma valorizada, uma exagerada na cena, mas é uma tolice a expulsão. Se coloca em risco, né? O Daniel tem razão, a Série B tem um monte de time que não ia cair, cara. Tem que ter atenção, só que tem que saber identificar bem o problema, né? Não parece ser treinador, cara. Não. E olha aí, o mando era do Fortaleza, isso, né? E aí a próprio clube pedindo para que não usassem sinalizadores, e como reza
a regra, o regulamento, o jogo teve que ser paralisado. E o time estava bem, aumenta o ambiente de tensão. Acho que o torcedor do Fortaleza tem que ser inteligente, cara. Só vai virar esse barco pela cabeça, porque o time é bom, o treinador é bom. Calma, né? Bota a bola no chão, cara, com um pouquinho mais de paciência. Agora, ontem a expulsão do Felipe condicionou demais o jogo, né? Ela acontece muito no início, com um time que vem tendo um calendário pesadíssimo, que fisicamente vem chegando ao final dos jogos, sob o nível de exigência físico tem sido altíssimo. Isso tem pesado. O Fortaleza é um time que oscila fisicamente dentro dos jogos, tem sentido. Enfim, é uma série de questões que tem colocado o Fortaleza nessa situação. A pontuação não é para o nível de jogo que o Fortaleza apresenta. Ele domina adversários com muita frequência, com muito mais frequência do que vence os jogos. A questão é, além do calendário estar pesando, a questão física tem sido importante, o Fortaleza convive com uma outra questão. Ele é um time que não consegue ser dominante nas duas áreas. E, no fim das contas, os jogos de futebol são definidos nas duas áreas. Ele precisa construir demais para conseguir um gol. É o quarto time que mais, até ontem, era o quarto time que mais finalizava no campeonato, mas era o pior ataque. E se você pegar a métrica que hoje se usa muito em estatística dos gols esperados, o chamado expected goals, o XG, ele constrói chances que, em condições normais de probabilidade, teriam levado ele a marcar 9 gols no campeonato pela qualidade das chances. E ele fez 4 gols. E ele precisa de pouco para conceder ao adversário. Porque é um time que dá poucas oportunidades, mas quando elas têm aparecido, tem sido muitas vezes pegando o time, seja pela questão física, por uma questão de recomposição, um pouco exposto, e os gols têm saído. Então, Fortaleza, além disso, ele não tem sido clínico, preciso na hora que ele tem as chances criadas.